Além da Visão hoje tenho o prazer de conversar com o anestesiologista Célio Vanderlei Filho. A gente, assim, os mais idosos chamam de Celinho, né? Como os pais dele, porque Célio vem de uma família roraimense de médicos, o pai é médico, o irmão é médico, e aí os primos são médicos, os tios são médicos, uma família de médicos e de muita competência. Aqui no podcast já passou a doutora Celeste Vanderlei, mas hoje eu estou aqui com o doutor Celinho, que ele é um anestesista. E o anestesista é aquele profissional que trabalha como cinegrafista, que trabalha como quem organizou esse podcast, que quase não aparece, mas que a eficiência, a qualidade, vocês veem que é do estúdio da Lane Prata, né? Porque realmente o anestesista não aparece, mas ele é que é o responsável pela vida. E nós tivemos o prazer, né, de, no segundo momento, porque há 25 anos atrás, a Oculistas Associados de Roraima foi, assim, pioneira em oferecer uma segurança para o paciente. Então, como é um centro cirúrgico ambulatorial, o centro cirúrgico da oftalmologia, é, a gente realmente, né, não precisava, mas como o doutor Rômulo era daqueles médicos como seu pai, das antigas, chamou na época, né? Quero aqui agradecer o doutor Elinho Marques, né? Olha que deu né, um bloqueio, mas o senhor, há 25 anos atrás, foi que criou ali o centro cirúrgico. E eis que várias outras cirurgias apareceram com tecnologia de ponta na oftalmologia, como um tubo no glaucoma, como uma trabeculé e outras cirurgias que demoram mais do que a catarata. A própria blefaroplastia é uma cirurgia um pouquinho mais demorada, com tudo que tem de CO2, mas é mais demorada. Então, a gente precisou, nesse momento, dar uma reformada, um novo olhar, com bomba de oxigênio, com tudo. E eis que nós tivemos o orgulho de receber um roraimense que tinha uma excelente formação e que tinha um trabalho belíssimo. Então, foi o Célio que esteve lá com a gente e é com ele que a gente vai conversar. Por que que depois que ele vai primeiro se apresentar e depois continue me seguindo. Doutor Célio, se apresente. Quem é Célio Vanderlei? Quem é Celinho? É o conselheiro? Quem é ele? Bom, gente, boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer a senhora pelo convite. Fico imensamente honrado com esse convite que a senhora me fez. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então peço aí aos nossos ouvintes qualquer coisa. Me desculpe um pouco do nervosismo, mas isso é uma novidade para mim. Gostaria de agradecer muito ao convite da senhora. Fiquei muito lisonjeado com esse convite que a senhora me fez. Muita gente me confunde com o meu pai, né? O meu pai chama-se Célio Rodrigues Vanderlei, ele é médico, né? Foi o primeiro médico da família, foi estudar fora, né? Ele nasceu, para quem não sabe, ele nasceu no Amajari, ele nasceu numa fazenda no interior, entendeu? Eu acho que só com uns 12 anos de idade que ele se mudou para a cidade. Foi o primeiro filho dos 9 a sair para estudar e foi o pioneiro. Se desse certo, os outros iam, se desse errado, ninguém mais ia. Como ele deu certo, todos os outros foram. Aí ele se formou em Belém, fez a residência dele em São Paulo, de ginecologia e obstetrícia, ele formou na Universidade Federal do Pará. E aí ele voltou e depois chegou aqui no Boa Vista em 82 e em 90 ele entrou para a vida pública, se elegeu deputado estadual, onde permaneceu como deputado estadual após várias reeleições até 2014, onde foi eleito para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Olha a responsabilidade de ter o nome de um médico que, diga-se de passagem, da geração do Dr. Rômulo, seu pai era um homem que conseguiu realmente valorizar o nome Vanderlei. Seu pai fazia inúmeros trabalhos sociais, um médico humano, dedicado. Segundo o Dr. Rômulo, SIC Rômulo Ferreira, competentíssimo.
Inclusive, quando ele entrou para a carreira política, eu acredito que ele entrou com a palavra gratidão. As pessoas carregavam uma gratidão muito grande pelo trabalho que ele fazia. E por que que eu sei? Porque eu tenho 65 anos, 40 na estrada da oftalmologia, 25 só ali na empresa privada oculistas, mais 40 anos na área da saúde. E eu vi muitos pacientes que vinham do Amajari, de todo esse interior. Seu pai, ele não quis ser médico de celebridade. Seu pai era um médico dos menos favorecidos. E como deputado estadual, ele defendia muito a medicina. Hoje, como conselheiro, ninguém tem muito contato, mas realmente olha, esse nome aí é uma cruz que tu vai carregar de gratidão e acredito de valorização. Doutor Célio, qual é a importância da avaliação pré-anestésica em todas as especialidades que o senhor opera, de ortopedia, cardiologia, oftalmologia? Qual é a importância? Por que a importância desse profissional que ninguém vê, mas que cuida da vida? Bom, antigamente a consulta pré-anestésica ela não era obrigatória. Hoje, acho que por força de lei ou de decreto, ela já é obrigatória. O que é anestesia propriamente dita? Todo e qualquer procedimento no qual o paciente precisa ser sedado ou receber algum tipo de medicamento por um médico anestesiologista. Então, a consulta pré-anestésica, ela vem com várias finalidades. Acredito que a primeira delas é aproximar o médico anestesista do paciente, porque antigamente o paciente só tinha contato com o médico anestesista no centro cirúrgico, um ambiente que é um pouco diferente para o paciente está lá tenso, fragilizado, só está com aquela bata, frio, um monte de rosto estranho, usando máscara, touca. E aí ele via a figura do anestesista, só via os olhos, que era quando o médico conversava com ele. Então, essa consulta pré-anestésica visa assim, humanizar o médico anestesista e criar uma relação médico-paciente com o médico anestesiologista. Falar da importância da anestesia para o procedimento cirúrgico. Então, nessa consulta pré-anestésica, cria-se o vínculo do médico com o paciente e nessa consulta o anestesista ele vai avaliar o paciente como um todo. Ele vai fazer uma consulta detalhada do paciente, toda a história clínica, história patológica pregressa, medicamentos que faz uso, entendeu? Histórico familiar, se tem alguma predisposição a alguma coisa. E mediante essa história e qual o procedimento o paciente vai fazer, a gente consegue meio que personalizar a anestesia. A gente torna a anestesia mais adequada para cada tipo de paciente. Apesar de todos nós, né, seres humanos, teoricamente somos iguais, não é. Tem dose de medicamento que para um paciente é maior, para outro é menor. Tem paciente que deprime com uma dose menor, outro paciente que não deprime nem com dose grande. Então, isso vai para você conhecer o biotipo, a característica do paciente, identificar fatores de risco e fazer um planejamento anestésico adequado àquele paciente de modo a atenuar esses fatores de risco e aumentar a segurança do ato anestésico e resguardar, acima de tudo, o bem-estar do paciente. Gente, eu vou contar um segredo. Eu, há 2 anos atrás, quebrei o pé e na hora, quem vai ser meu anestesista? E ele era o anestesista preferido, o querido do Dr. Vitor Montenegro. E essa consulta foi muito importante. Eu agora, aconteça o que acontecer comigo, eu vou sempre chamá-lo, porque ele fez personalizado. Ele deu alguma droga lá que eu não senti, após anestesia, que eu sentia uma enxaqueca sempre. Eu não senti enjoo, não senti nada. Ele me fez dormir, eu acordei maravilhosa. E eu gostaria, inclusive, de conversar aqui com ele, né, para perguntar dele, porque, por exemplo, na oftalmologia, a gente usa muito anestesia tópica, hoje é muito moderno. Hoje, uma catarata que antigamente abria metade da córnea, o médico internava o paciente antes, ele era internado, a cirurgia era extra,
e era muito, assim, complicada. Depois passou para facoemulsificação e, mesmo assim, tinha a retrobulbar, tinha a anestesia, era com injeção ali no olho. Hoje, a anestesia de uma catarata que troca o cristalino e coloca outro, ela é tópica, com colírio. Mas, se é uma cirurgia de catarata complicada, eu vejo os pedidos médicos, sedação. E por isso a gente lhe trouxe. O paciente faz uma confusão que ele não quer ser anestesiado. Também as blefaroplastias, principalmente as estéticas, que quem faz são madames, pessoas que não querem sentir, ficar com fobia. Então, tem pacientes idosos que, seja qual for o procedimento, ele é mais sensível, mas vem lá o pedido, com sedação, ou então com o anestesista. E agora, ultimamente, eu vi também o oftalmologista dizia assim, chamar o anestesista. Eu, doutor, é sedação? Ele sabe o que ele vai fazer. Achei interessante. Ele disse, não, eles escutam o paciente antes e a gente manda primeiro agora para o senhor, fala o que é, eu sei que o senhor pergunta, é o que? É glaucoma? É catarata? É blefaro? O que é? Inclusive, o doutor Pedro está chegando aí, viu? Porque quando ele chega, ele fica ali ligando, né? Que ele gosta muito do seu trabalho. Então, eu queria que o senhor dissesse para os nossos seguidores sedação versus anestesia geral, a diferença. E quem escolhe a técnica da sedação é o anestesista ou o cirurgião? Bom, quando o cirurgião ele solicita o procedimento, ele coloca com sedação, porque na avaliação dele, ele julga ser necessário que o paciente permaneça imóvel. Então, às vezes é uma cirurgia um pouco mais complicada, numa área um pouco mais sensível. Se o paciente fazer um movimento brusco, às vezes está com uma pinça lá, pontiaguda, tudo pode acabar machucando. Então, pacientes que são muito ansiosos, que têm transtorno de ansiedade generalizada, ataque de pânico, que têm fobia por algum procedimento que realizou no passado e ficou traumatizado, que é o estresse pós-traumático, ou até mesmo o medo excessivo do desconhecido por não saber o que vai fazer, deixa esse paciente muito agitado. E o paciente agitado não é bom, porque o paciente precisa estar imóvel para o cirurgião poder fazer o trabalho dele. Então, muitas vezes depende do tipo do paciente ou até mesmo do tipo do procedimento, que ele precisa de uma sedação, porque é um procedimento mais invasivo, no qual a anestesia tópica sozinha não é o suficiente para dar o conforto para o paciente ficar parado. Então, ele necessita do anestesiologista para fazer uma intervenção um pouco mais intensa para conseguir alcançar o objetivo para que a cirurgia seja feita de modo seguro e tranquilo. Qual é a diferença da sedação e da anestesia geral balanceada? A anestesia geral balanceada ela é baseada num tripé. Ela é hipnose, bloqueador neuromuscular e analgesia. Essa é a anestesia que o paciente ele dorme completamente, ele para de respirar, a gente realiza uma intubação orotraqueal e adequa e coloca no carrinho de anestesia, que é um ventilador mecânico, e o carrinho fica ventilando para o paciente. Ao final do procedimento, a gente reverte o bloqueador neuromuscular, o paciente volta a respirar. Quando o paciente está respirando bem, sozinho, a gente retira o tubo, acabou a anestesia. A sedação, ela é um procedimento, como já, como já disse, tipo uma sedação. A gente faz um medicamento para o paciente diminuir o limiar dele de dor, ou seja, é preciso de um estímulo maior, doloroso, para que o paciente possa sentir dor, e um outro medicamento que a gente faz é para ele dormir. Então a gente consegue fazer ele dormir e diminuir a sensibilidade dele de dor, dando segurança para o cirurgião poder fazer o procedimento. Conforme no decorrer da cirurgia, a gente vai ajustando a dose, pesando mais a mão ou aliviando, de acordo com a resposta individual que cada paciente dá. E aí, ao final do procedimento, o paciente, depois de algumas horas, ele já está apto a poder ir para casa. Já na anestesia geral, o paciente ele precisa ficar internado um dia e receber alta no dia seguinte. Na sedação, no mesmo dia, ele pode ir para casa. Então, basicamente, essas são as duas anestesias, mas a gente precisa, apesar da sedação ser um pouco, entre aspas, assim, mais simples, ela precisa ser feita em ambiente de centro cirúrgico, controlado,
com acesso às drogas de urgência e emergência, com acesso ao oxigênio, laringoscópio, tudo, porque essas drogas podem causar depressão respiratória. E quando causa depressão respiratória, a gente precisa intervir, oferecendo oxigênio, ventilação positiva, ou até mesmo colocando, né, um antídoto, né, que é o reversor, no caso, para reverter o efeito daquele remédio que deprimiu demais o paciente. E aí a gente fica ali o tempo todinho na cabeceira do paciente, cuidando do bem-estar dele. Puxa, doutor Célio, todo médico, hoje a gente vê que existem muitos procedimentos em outras áreas que precisa de sedação. E quando a gente chega, né, não é anestesista. Sedação pode ser feito por qualquer médico? Sedação pode ser feito por qualquer, geralmente, dentro da medicina é um pouco amplo, qualquer médico pode fazer qualquer coisa. O que acontece? O problema é quando dá errado, entendeu? Então, assim, a sedação ela precisa ser feita por um médico que seja habilitado. Dentro das especialidades da medicina, um médico que é habilitado para fazer sedação ou qualquer outro tipo de anestesista é o médico anestesiologista. Qualquer tipo de anestesia é o médico anestesiologista. Mas claro que uma sedação, qualquer médico, dentro de um ambiente hospitalar, devidamente habilitado, com conhecimento adequado, ele pode fazer uma sedação, entendeu? Mas ele tem que saber o que está fazendo e é claro que ele vai responder por isso. Agora, o médico que fez a residência, que estudou, que se habilitou para poder fazer isso, é o médico anestesista. Vou dar um exemplo assim, igual a questão do marca-passo. Qualquer cardiologista pode botar marca-passo? Geralmente a gente vai com o que fez a residência, que coloca o marca-passo, entendeu? Então, a mesma coisa, a gente sempre procura indicar o paciente para a especialidade que ele precisa, para que ele tenha o maior nível de segurança possível, né? Porque todo procedimento, apesar de mais simples, ele pode vir a ter complicações. Então, assim, às vezes fazer o café com leite, o básico, todo mundo sabe fazer. Agora, saber diferenciar uma complicação, identificar uma complicação, intervir, saber o que fazer, esse é o diferencial que às vezes muitas pessoas não têm, que aí é onde ocorrem os problemas. Gente, vocês perguntaram para mim, qualquer médico coloca um tubo no olho do paciente por causa do glaucoma? Qualquer médico faz uma trabeculectomia? Ou qualquer oftalmo? É o que ele disse. O oftalmo pode fazer tudo, mas a trabeculectomia, o tubo, é importante, né, para a segurança do paciente que seja um glaucomatólogo. Por quê? Porque quando dá problema, ele vai ter o jeitinho de sair com a ciência, né? A expertise, a Com bagagem, o estudo. Doutor Célio, outra coisa, o paciente diz, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Esse paciente, ele pode ser anestesiado normalmente, ele pode passar por uma sedação, existe contraindicação que por essas duas patologias ele não pode ser anestesiado? Paciente hipertenso e diabético, desde que ele esteja com a doença de base dele controlada, ele não tem nenhuma contraindicação para ser submetido a algum procedimento da anestesia. Eu sou diabética, eu sou hipertensa, são as primas, diabetes, hipertensão, obesidade, idoso, e aí o cabra sofre um acidente, está com tudo descompensado. Aí, nesse caso, se o camarada sofre um acidente e ele está tudo descompensado, tem que partir, assim, parte dessa descompensação que ele teve é por conta do acidente, né? Então, vamos partir que ele seja descompensado assim. Se ele sofre um acidente, aí ele vai ser abordado de urgência e emergência. O procedimento de urgência e emergência é aquele procedimento que é preciso intervenção médica, pois há risco de morte ou risco de lesão de órgão-alvo. É preciso intervir para garantir o bem-estar do paciente. Então, nesse caso, dentro da medicina, é uma balança de equilíbrio. A gente sempre vê a questão do custo-benefício. Então, quando você chega em urgência e emergência,
todo e qualquer paciente pode ser anestesiado. Por quê? Porque urgência e emergência configura risco de morte, risco de lesão de órgão-alvo, que é, por exemplo, o rim parar de funcionar, falência hepática, o coração parar de funcionar, perder uma perna, entendeu? Então, a questão do risco-benefício. Então, a gente sempre está nessa balança. O paciente classificado como urgência e emergência pode estar todo descompensado, mas se a cirurgia foi indicada, entendeu? Essa cirurgia foi indicada, a gente tem que anestesiar independentemente da condição do paciente. Claro que a gente vai pegar e vai abordar esse paciente da melhor maneira possível para atenuar os efeitos colaterais, controlar a pressão, diabetes, às vezes isso no intraoperatório, para tentar a gente conseguir ter um final mais provável para o paciente. Uma outra pergunta. Hoje, os usos de anticoagulante, mas também toda a família dessas modernas medicações aí para emagrecer, para diabetes, como Mounjaro e todos os outros. Quem está tomando Ozempic, quem toma pode fazer uma sedação, uma anestesia ou tem que ficar tantos dias sem tomar? Bom, aí pode fazer uma sedação, mas aí tem que fazer a reconciliação medicamentosa. Por exemplo, os pacientes que fazem uso da semaglutida, que é o Ozempic, Mounjaro, o Wegovy, esses pacientes têm que suspender o medicamento 21 dias antes do procedimento. Por quê? Esses medicamentos, eles retardam o esvaziamento gástrico. Então, todo paciente que vai fazer uma sedação ou uma anestesia geral ou bloqueio, ele precisa ficar de jejum de 8 horas. Muita gente se pergunta, mas por que eu vou ficar de jejum de 8 horas? Porque quando a gente cede o paciente, a gente faz a anestesia, o conteúdo que está no estômago, ele pode refluir e vir para a boca do paciente. Como o paciente está sedado, ele perde o reflexo da tosse, e perde a capacidade de proteger via aérea. Então, esse conteúdo do estômago, ele entra na traqueia e vai para o pulmão. E o paciente tem uma complicação muito temida, que é a pneumonia broncoaspirativa, que é muito difícil de tratar, muitas vezes o paciente vai para a UTI. Então, por isso que o jejum é muito importante. Quando o paciente faz uso do Wegovy, do Mounjaro, mesmo que o paciente faça esse jejum de 8 horas, no outro dia ele ainda está com conteúdo dentro do estômago. Então, quando a gente vai sedar ele, corre o risco desse paciente vomitar e broncoaspirar. Então, certos medicamentos, alguns medicamentos precisa suspender 3 dias antes, outros 7 dias antes. No caso do Mounjaro, do Wegovy, tem que suspender 21 dias antes para que o procedimento seja realizado com segurança. Viu, gente? Aqui falando anestesista experiente, a voz da experiência. Quem toma Mounjaro só pode fazer cirurgia com 21 dias. Olha o rolo aí, né? Então, é importante uma informação quentinha saindo agora no forno, 21 dias. Doutor Célio, uma outra coisa que eu acho importante, que é muito legal ver o senhor trabalhar, é a interação do anestesista com a equipe multidisciplinar e dele com o cirurgião. O anestesista, ele pode não ter empatia com o cirurgião ou vice-versa? Porque ele chega assim, aí não tem essa interação com o cirurgião. Não é melhor ele ter essa interação? Como é que eu vejo que o senhor se dá muito bem, envolve bem a equipe gosta, o cirurgião, e eu vi isso na equipe do Montenegro. Olha, pode ser qualquer um, mas eu prefiro o Célio. Tu gosta dele? E eu achei interessante ele perguntar. Então, eu vi ali, naquele cirurgião, eu gostava, ele gostava, então vai dar 100% certo. Isso é bom? Como é que o senhor vê o relacionamento médico-paciente, o relacionamento anestesista com o cirurgião e com a equipe? Vamos pensar assim, né? Anestesista e cirurgião é como se fosse um time. Tu imagina o Brasil ir para a Copa do Mundo com um time que não está entrosado, que não se entende. Pode até acontecer,
mas pode haver falha de comunicação, pode haver falha de trabalho em equipe, pode haver um monte de pequenas coisinhas que talvez possa vir a interferir no resultado final. Por quê? Porque a questão da comunicação é muito importante. Nesse caso, a gente precisa deixar a vaidade de lado. Nesse caso, a gente não está lá como a pessoa que não gosta de fulano de tal. Independentemente de quem esteja lá, a gente tem que deixar a vaidade de lado. A gente está lá como um profissional cujo nosso maior objetivo é garantir o bem-estar do paciente. Se eu tenho algum problema com o cirurgião ou com alguém da equipe, o prejudicado no final vai ser o paciente, não vai ser nenhum deles. Então, quanto melhor a equipe estiver entrosada, melhor vai ser o ambiente de trabalho. Quem é que gosta de trabalhar num ambiente de trabalho ruim, onde a pessoa fala mal de ti, onde a pessoa não te ajuda, onde você não encontra cooperação, entendeu? Só que em outros setores pode até ser tolerável, porque é um papel, deu errado, rasgou, joga fora. Só que nesse caso a gente tem um terceiro elemento, que é o paciente, que ele não tem a opção de escolher, porque muita gente trabalha com equipe fechada, ele não tem a opção de escolher pessoas assim da confiança dele. Por exemplo, tu chega no HGR, tu chega lá com os plantonistas, né? O plantonista do plantão. O cara às vezes não tem a opção de escolher, entendeu? Então, ele não pode ser prejudicado por nenhum tipo de problema interpessoal, de vaidade ou qualquer coisa do gênero. A gente sempre tem que ter em mente que toda a equipe ela está girando em torno de um único ser, que é o paciente. O paciente ele é o Sol e o sistema solar orbita ao redor dele. Todos nós existimos para tratar do paciente. Então, quanto melhor for a interação e a questão do trabalho, melhor é a comunicação, mais seguro o paciente fica, mais tranquilo o paciente fica, porque o paciente vê que a equipe conversa, que a equipe está tranquila, que a equipe está relaxada, ele se sente confiante, entendeu? Porque quando ele está lá, ele está literalmente entregando um problema que ele não tem como resolver, porque, assim, cá entre nós, se você tivesse como resolver o seu problema, você não pediria de ninguém. E quando você está sujeito a esse tipo de coisa, você está ali exposto, você não tem o que fazer, você está dependendo da outra pessoa. E a gente, como profissional, como ser humano, a gente tem que aprender a amar o próximo, entendeu? A gente tem que tratar o paciente como a gente queria que alguém tratasse a gente mesmo, a nossa mãe, o nosso irmão, entendeu? Porque o paciente ele não está lá porque ele quer. Ele está lá porque ele tem um problema e ele necessita de ajuda especializada. Arrasou. Gente, o pai deu certo. O fruto não cai longe do pé. Vocês acabaram de ver aí uma aula, mas um testemunho de humildade, de amor, de carinho, de consideração. Eu conheço toda a família. Conheço uma pessoa da sua família fantástica, meu compadre Aniceto Vanderlei, que não é médico, mas é um homem que tem todas as suas características. Um beijo grande para ele e para o seu pai. Prometo para o ano nos programarmos para trazê-lo aqui, ou quem sabe em novembro, para que ele conte como foi esse início, porque é um exemplo. Foi uma honra recebê-lo aqui. Bom, dona Edila, a honra foi toda minha. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de eu poder vir aqui explicar um pouco da anestesia, né? Que ela é sempre um pouco envolta nesse mistério. Todo mundo tem medo da anestesia, vai fazer um procedimento que leva horas e tem medo da anestesia, do famoso dormir e não acordar. Então, para mim, eu fico lisonjeado de poder conseguir explicar para o nosso querido ouvinte que a anestesia não é esse bicho de 7 cabeças, ela é uma especialidade médica muito segura, entendeu? Que todo mundo ali tá pensando no bem-estar do paciente. Queria aí, a senhora falou, queria mandar um abraço para o Dr. Vitor Montenegro, gosto demais dele, um excelente ortopedista. Além disso, também, quero mandar um beijo, um abraço especial para minha família, né? Minha mãe Jane, meu pai Célio Vanderlei, os dois, graças a Deus, me educaram muito bem, né? E um abraço para minha esposa, Ariane, e para meus filhos, né? Para o Célio Neto e para o Benício.
Eu espero poder ser para os meus filhos o que meu pai foi para mim e espero que um dia no futuro talvez eles possam estar falando, né, com outra pessoa falando de mim como eu falei do meu pai hoje. Gente, eu vou fazer aqui uma perguntinha, porque era o principal aqui. Doutor, qual foi a evolução na anestesia para a oftalmologia? Como é feita a anestesia hoje para os procedimentos oftalmológicos? A senhora já respondeu essa pergunta, são os colírios, a anestesia tópica, foi a maior revolução que houve. Hoje, os colírios tópicos, eles conseguem resolver mais de 90% dos problemas das cirurgias oftalmológicas, entendeu? Quando não resolve, aí você vem e faz a sedação, e a sedação geralmente resolve quase tudo. O que vai para outro tipo de anestesia, como um bloqueio ou até mesmo anestesia geral balanceada, está envolvido geralmente a trauma, a lesão de globo ocular, tudo, essas coisas. Mas fora isso, a anestesia oftalmológica ela evoluiu demais porque a questão da gotinha, né, é muito bom para o paciente, né, é inofensivo, tudo. E quando não resolve isso, né, a sedação resolve o restante. É só 1% das coisas que vai para uma anestesia mais invasiva. Mas, assim, graças a Deus, a tendência é a gente sempre caminhar para o que é menos invasivo, que oferece mais segurança para o paciente. Continuem com a gente, nos sigam, vão aí no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais, façam perguntas e nós estaremos unidos com vocês, porque esse podcast ele vai além da visão e ele traz informações prestadas por profissionais especializados nas áreas. Muito obrigada.